Oi, pessoal, bom dia, bom dia, bom dia. Aqui é a professora Cláudia e nesse vídeo eu quero fazer com vocês a correção e a construção desse projeto Grandes Leitores que a nossa escola tem, aonde a gente trabalha o livro O Caso do Bolinho, da Tatiana Belink, que eu já fiz aí a contação da história, mostrei alguns livros da Tatiana, e aí a gente fez um trabalho aí sobre o livro, O Caso do Bolinho, com algumas questões que nós vamos fazer a correção, ok? Vamos lá então. Então, aqui a professora fez uma apresentação sobre a Tatiana Belink, que vocês podem ver mais no vídeo do Caso do Bolinho. E aí nós temos algumas perguntinhas. Aqui eu vou mostrar, porque essa daqui é a foto da autora. Eu peço para colocar o nome da autora e da ilustradora, que vocês vão escrever aqui nas linhas. Então, a professora fez a correção aqui, ok? Então, vamos lá. A autora se chama Tatiana Belink. Reparem que no nome da gente, a gente tem as sílabas. E eu também não posso esquecer que quando eu escrevo uma palavra e eu vou escrever a outra, eu tenho que deixar espaço, ok? Bom, então nós temos aí a Tatiana Belink, que é a autora, e a ilustradora, que é a Bruna Assis Brasil, ok? Tem o nome das duas no texto, tá bom? A professora já está fazendo uma correção. Vocês podem voltar ao vídeo, assistir de novo, para fazer a liçãozinha aí, tá bom? Bom, então aí agora a gente tem a pergunta número 3. Na pergunta número 3, a gente tem o seguinte. A professora quer saber o seguinte. Nós temos aí o título do livro. O livro se chama O Caso do Bolinho. A professora quer trocar o nome do título, uma palavra do título. Se eu quero trocar a palavra caso, que palavrinha eu posso usar? Leiam aí. Problema, história, brincadeira ou piada. Qual palavras dessas eu posso usar para substituir a palavra caso? Eu posso usar. Qual que vai ficar melhor? O problema do bolinho? A história do bolinho? A brincadeira do bolinho? Ou a piada do bolinho? Nesse título, a palavra que cabe melhor para o título é a palavra história. Tá? Façam um X aí na palavra história. Ficaria, então, a história do bolinho. Ok? Então, vamos lá. Aí, agora, a número 4. Na número 4 está perguntando assim. Quando o bolinho decidiu sair rolando, ele estava. Aí nós vamos marcar com um X a resposta certa.
Então, a vovó colocou ele aonde? Que aí ele decidiu sair passear lá, ir pelos lugares. Ele estava no quarto, ele estava no chão, ele estava na janela ou ele estava na porta. Quem assistiu o vídeo, quem leu a historinha, porque vocês têm a historinha aí, vocês vão saber que ele estava na janela, ok? A vovó colocou ele lá na janela para esfriar, porque, como eu escrevi lá no texto, se a gente comer bolo quente, dá dor de barriga, né? Então, ele estava lá na janela e resolveu sair, dar a voltinha dele, né? Aonde tem toda a história aí do livro da Tatiana Belink. Bom, então agora nós vamos aí para a história número 5, para a pergunta, desculpa, número 5. Nós vamos marcar com um X a sílaba do meio da palavra bolinho. Olha, a professora fez uma seta na sílaba do meio, ó, bolinho. Então, a sílaba do meio da palavra bolinho tem o som li, é o L e o I. Então, a sílaba do meio é o li. Então, li é igual a caminha, pode ser caminha de andar ou pode ser caminha de dormir, uma cama pequena, tá bom? Mas caminha, a sílaba do meio de caminha é a mesma que da palavra bolinho. Uma mala pequena é uma malinha. A malinha, a sílaba do meio é igual à da palavra bolinho? Não sei, vamos pensando aí. Uma fada pequenininha é uma fadinha. Fadinha, a sílaba do meio da palavra fadinha é o mesmo som, são as mesmas letras da palavra bolinho? O bolinho era muito fofinho. Fofinho. A sílaba do meio da palavra fofinho é igual à da palavra bolinho? Então, quando a gente lê aí, a gente descobre que bolinho tem a mesma sílaba do meio da palavra malinha. Então, a gente fez um X aí. Beleza? Agora, vocês têm aí as palavras. Fofinho, lobo, manteiga, bolinho, vô e vô. Nós temos 6 palavras que nós vamos completar aqui a música do bolinho. Então, é assim: eu sou um bolinho. Olhando aí, vocês vão ver que bolinho precisa de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras para serem escritas, para ser escrita. Então, olha lá, ó. Eu sou um bolinho. Então, eu já usei a palavra número 1, que é a palavra bolinho, e eu não vou usar mais. Redondo e fofinho.
fofinho. Então ele cantava: eu sou um bolinho redondo e fofinho, de creme recheado na manteiga. A palavra está lá na lista. E para escrever a palavra manteiga, eu preciso de 8 letras, tá? Na manteiga, ó, manteiga assado. Reparem que a professora coloca aqui essa marcação em azul para lembrar que eu preciso deixar espaço entre as palavras. Vamos voltar lá então? Eu sou um bolinho redondo e fofinho, de creme recheado na manteiga assado. Deixaram-me esfriando, mas eu fugi rolando. O vou. Lembrando que quando eu vou escrever a palavra vou, eu coloco esse chapéuzinho aqui, que é o acento circunflexo. É o chapéuzinho do vovô, como a professora ensinava. Tá bom? Então, olha lá o que ele cantava. O vô não me pegou. A vó, eu estou usando as palavras lá da lista, tá? A avó não me pegou. A lebre não me pegou. Olha o ponto final. Nem você. Lá eu tenho a palavra lobo. Lobo. Lobo bobo. Nem você, lobo bobo, vai me pegar. Vai me pegar. Tá? Então ficou aí a música que nós completamos aí. Tá bom? Então, olha lá. Agora eu vou mostrar para vocês a atividade número 7 que vocês têm aí no projetinho. Então, vocês têm aí a tirinha. O que é tirinha, professora? É uma história em quadrinho com poucos quadrinhos, tá? Então, aí vocês estão vendo o bolinho, né? E aí ele está lá. Oba! Vou dar uma voltinha lá fora. E aí ele está lá. Eu sou um bolinho. E aí na terceira, tá lá cantando a musiquinha, né? Aí chega na terceira, no terceiro quadrinho, ele fala assim: ai, que bom! A raposa vai me comer. Bom, aí a professora quer saber o seguinte: a tirinha é diferente da história do livro. Por quê? Nós vamos marcar com um X a resposta certa. Nós temos aí 4 alternativas e nós vamos ver qual é a frase que está diferente da história do livro. Então, olha lá o primeiro. O bolinho saiu de casa para passear. É diferente da história do livro? Não. No livro ele também saiu de casa para passear. A segunda frase. O bolinho encontrou uma raposa. É diferente? Não. Ele encontrou uma raposa aí
E na história, ele também encontrou uma raposa, tá? A terceira frase. O bolinho gostou de ser comido pela raposa. Quem escutou a história vai pensar aí, né? E a raposa comeu o bolinho. Sim, na história foi a raposa que comeu o bolinho. Agora, o que tem de diferente aí é que o bolinho gostou de ser comido pela raposa. Não. O bolinho não gostou de ser comido pela raposa. Então, é o que tem diferente aí, é o que a gente vai colocar o xizinho, tá bom? Bom, agora a gente tem também um texto instrucional, que é um texto que a gente percebe, quando a gente lê, ele está dando ordem para a gente, ele está dando instruções para a gente. Então, nós temos aí, no projeto, nós temos uma receita, tá? De bolinho de chuva. Que delícia, hein? A minha avó fazia. Ah, era uma delícia. Eu vou precisar para fazer o bolinho de chuva: 3 ovos, 2 xícaras de chá de farinha de trigo, meia xícara de chá de leite, meia xícara de chá de açúcar. Aí eu preciso saber como fazer. Então eu tenho o modo de fazer. Então o texto instrucional tem 1, 2, 3 partes, que é o título, os ingredientes ou os materiais que eu preciso, e eu tenho o procedimento ou o modo de fazer, tá? Bom, aí embaixo aqui, a gente tem a pergunta número 8, que primeiro a gente precisou fazer a leitura, que nós fizemos, né? Aí eu quero saber, esse texto que nós lemos aqui, que a professora leu, ele serve para quê? Ele serve para vender alimentos saudáveis? Nós vamos marcar com X também a resposta correta. Ele serve para preparar um alimento? Ou ele serve para lembrar alimentos que precisa comprar? Ele serve, bom, para vender alimentos seria um catálogo. Para lembrar alimentos que eu preciso comprar seria uma lista. Então, ele é um texto instrucional, ele é uma receita que serve para me ensinar a preparar um alimento, ok? Bom, por último, tem essa atividade aqui, aonde a mamãe ou na sala de aula a professora vai ajudar, como eu falei. E aí vocês vão ler lá e escrever aqui, tá bom? Como a professora falou, quando eu tenho um texto instrucional, eu tenho o título, os ingredientes e o modo de fazer. Então a professora colocou o título. Vocês vão olhar lá, vocês vão copiar aqui os ingredientes e o modo de fazer. Tá bom? Beleza, então. Aí a gente terminou o nosso projetinho, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado e até uma próxima. Tchau, tchau!